Quando você pensava que não dava mais para piorar o planeta Terra, veio aí mais essa. Você se lembra que há uns 5, 7 anos atrás existia uma verdadeira febre de um serviço, da venda de um serviço de coleta do nosso DNA? Quem lembra disso? Bom, meus queridos, parece que o jogo virou. Na verdade, o jogo não virou, o jogo capotou. Na época, eu morava nos Estados Unidos e tinha propaganda o tempo todo sobre essas empresas. Tinha propaganda sobre isso até dentro do metrô. E eu vou te contar tudo sobre como essas empresas roubaram os nossos DNAs. O que essas empresas querem com os DNAs que elas roubaram de nós? O que elas fazem com esse DNA? Você lembra desse negócio dessas empresas de DNA? Era um negocinho assim, gente. Você entrava lá na internet, cadastrava seu endereço e comprava. Aí chegava um kit na tua casa com uma espécie de um cotonete que você tinha que pegar e enfiar na boca aqui assim, ó, e raspar a parte interna da sua boca, guardar o cotonete lá, devolver para a empresa fazia uma análise ali do teu DNA e algumas semanas depois você recebia, através de um e-mail, um relatório, uma espécie de um relatório contando tudo sobre o seu DNA. Por exemplo, que tipo de coisa que eles contavam sobre o seu DNA? Ah, sua ascendência, por exemplo. De quais países os seus antepassados eram? E aí, até por uma questão do ego, as pessoas falavam, ai, nossa, eu sou 3% dinamarquesa. Tinha isso, gente, juro pra vocês. Se você lembra, você tá rindo junto comigo agora. Mas as pessoas, os influencers, porque teve muito influencer que fez propaganda disso na época. Eu recebi algumas propostas, mas eu sempre achei uma coisa tão tosca que não tinha nada a ver com o meu conteúdo, então não fiz. Mas era um negócio assim, que a pessoa pegava o relatório e falava, dá licença, que eu sou 12% norueguês. Ai, grande coisa, querido, tudo bom. No fim das contas, você vai morrer igual todo mundo, né? Vai virar carboninho de novo. Do carbono veio e pro carbono vai voltar. Mas tinha isso, gente, era uma febre. Eu lembro que na época, quando as propagandas começaram, parecia ser realmente alguma coisa assim de extrema necessidade. Eu até fiquei com vontade de comprar e testar, mas ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu era pobrinha naquela época e não queria gastar meu dinheirinho com essa coisa aí. Porque se eu tivesse gastado, eu tô rindo, gente, mas é de desespero. Porque mesmo eu não tendo feito, mesmo eu não tendo participado do esquema, o meu DNA foi roubado e eu vou te explicar por quê. Qual era o propósito em tudo isso? Por que as pessoas faziam tudo isso? Bom, além do ego que eu já comentei com vocês, existia uma curiosidade das pessoas de saberem mais sobre as suas ascendências. De onde que elas vieram? Elas eram uma mistura do que com o que? Então, a princípio era uma questão mais de curiosidade. Só que o site te prometia uma coisa além. Ele te prometia rastrear doenças genéticas. Então, através do estudo do teu DNA, ele conseguia saber qual era a sua propensão para determinadas doenças que tinham passado através dos seus genes. Então, as pessoas estavam, além da curiosidade, vendo isso como um serviço que elas poderiam utilizar no futuro, porque elas já sabendo que elas tinham propensão para determinadas doenças, elas podiam tomar determinados cuidados. Então, dependendo da legislação do país que você morava, e nos Estados Unidos isso era permitido na época, você recebia também uma lista, né, das doenças e tal. Mas não eram todos os países que tinham essa possibilidade. O Brasil, por exemplo, eu acho que não rolou. Além disso, eles tinham um outro serviço que também era interessante para as pessoas, de conectar pessoas que tinham DNAs parecidos, ou seja, parentes seus que você nem sabia que você tinha. Então as pessoas, elas entravam ali no site com login e senha e através do DNA analisado delas, elas encontravam, por exemplo, um parente lá na França, enfim, e elas podiam se comunicar. Então eles fizeram de uma maneira bem atrativa, bem chamativa, com propagandas muito coloridas e felizes. Eles criaram uma necessidade que as pessoas até então não tinham, né? Porque afinal de contas, que necessidade é essa? Quem precisa disso? Ninguém. Mas eles criaram essa necessidade e fizeram as pessoas pagarem por essa necessidade que, na minha humilde opinião, não é uma necessidade. Mas eu sinto em informar, principalmente as pessoas que pagaram por esse serviço, que todas aquelas informações que as pessoas recebiam de seus antepassados, de seus parentes, não eram informações verdadeiras. Porque eles faziam por amostragem, tá? Então, quanto mais gente tivesse no banco de dados,
mas essas informações eram alteradas. Então, os dados não eram fidedignos. Então, a pessoa que se achou 3% dinamarquesa e 12% norueguesa, ela não era nada disso. Nossa, foi um baque aqui eu saber que eu não sou 3% dinamarquesa. Mas para além disso, como se não bastasse tudo isso, agora essa parte aqui, eu estou muito grata por não ter feito propaganda disso e principalmente muito mais grata por não ter feito a amostra e mandado lá para análise do DNA. Os dados da empresa, dessas empresas aí, que coletaram os nossos DNAs, eles foram roubados e vendidos pela internet afora. Nossa, eu estou muito surpresa. Você está surpreso? Comente aqui embaixo se você está surpreso e faça uma cara assim, ó. Porque eu estou super surpresa. Sendo irônica, né, gente? Que na boa, isso aí não é surpresa pra ninguém. Não é surpresa que isso ia acontecer. Dentre as maiores e mais famosas empresas que fazem esse tipo de serviço, existe a MyHeritage. E essa MyHeritage, ela tá no planeta Terra inteiro, tá? Tem até filial aqui na Polônia. E eu falo, tem até filial aqui na Polônia, porque se tem na Polônia é porque o negócio tá no mundo inteiro, porque isso aqui é um cu de mundo. E uma outra chamada 23andMe. 23 de 23, porque são 23 pares de cromossomos no DNA humano, né? Essas duas empresas aí que são as mais famosas, essa segunda, que é a 23andMe, teve os dados vazados, expostos e vendidos na internet. Só nessa 23andMe existiam 14 milhões de usuários cadastrados. Na MyHeritage, que é essa maior zona, são 760 milhões de usuários cadastrados. Ou seja, são 760 milhões de pessoas que fizeram esse teste aí e que tiveram o seu DNA coletado. Mais as 14 milhões de pessoas lá da 23andMe. Somando, gente, todas as empresas, porque não tem só essas duas não, tá? Essas duas que eu falei são as maiores. Mas somando todas as empresas, a gente tem ali por volta, por baixo, uns 4 bilhões de usuários cadastrados. Ou seja, metade da população do planeta Terra. Vai saber quantas mais pessoas compartilharam as suas informações genéticas, os seus DNAs. E principalmente, o que é essa empresa que está por trás de tudo isso? Quem são eles? São só uma empresa de coleta de DNA? Eles querem trabalhar com a sua curiosidade? Eles são legais? Olha que legal, você é 3% dinamarquês, é só isso mesmo? Tem certeza? Será que em nenhum momento passou pela cabeça das pessoas que eles iriam armazenar os dados obtidos com as pesquisas? Bom, essa semana agora, passada, começou a rolar umas notícias pela internet dizendo que esses dados estavam sendo vendidos em fóruns pela internet. Mas não se sabe se essa informação é verídica, porque não foi confirmado que os dados vendidos nesses fóruns da internet eram dados reais. Mas a 23andMe postou em seu blog oficial que houve uma falha na segurança e que dados vazaram de dentro da empresa. É aí que eu fico pensando, gente, será que em nenhum momento passou pela cabeça das pessoas que essas empresas iriam armazenar esses dados? E principalmente, a pior parte desse vídeo vem agora. Na maioria dessas listas vazadas constam dados de DNA de famílias judias. Ou seja, com toda essa situação que nós estamos tendo agora sobre a questão de Israel, isso fica ainda mais preocupante, isso fica ainda mais perigoso. Nós estamos falando do vazamento de informações genéticas de sabe-se lá quantas bilhões de pessoas, incluindo as informações das possíveis doenças que essas pessoas podem ter. Ou seja, uma informação extremamente valiosa, principalmente para a indústria farmacêutica. Então, vocês acham mesmo que essas empresas de coleta de DNA elas ganharam ou ganham dinheiro apenas vendendo kit para você fazer um teste na sua casa? Para você saber se você é 3% dinamarquês? Você acha mesmo? Responda aqui embaixo se você é iludido nesse ponto. Ai, compre um kit para saber qual que é a sua ancestralidade. Vocês acham mesmo que essas empresas ganham dinheiro só com isso? Ai, cara, na boa. Iludido é pior que doido, né? Dizem, é o que dizem, não sei se é verdade isso aí. Por que tinha tanta propaganda sobre isso no passado e hoje em dia não tem mais? Bom, porque eles já pegaram o que eles precisavam pegar. Eles já coletaram o que eles precisavam coletar.